Direto ao ponto, hein? Como diferenciar o Espírito Santo de um espírito enganador? Vamos descobrir isso de uma vez por todas e da forma mais simples possível. Não para você julgar ou condenar ninguém, tá? Mas apenas para que você tenha progresso espiritual. Mateus capítulo 13, no versículo 24, a partir do versículo 24, Jesus fala aqui da parábola do joio e do trigo. Talvez você já tenha lido, talvez você já ouviu falar, e é uma parábola que eu gosto muito, particularmente, tá? Uma parábola que fala muito e revela muitas coisas. Nessa parábola, ele explica sobre quando os homens estavam dormindo e veio, a palavra fala sobre isso, o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Semeou o joio no meio do trigo. E a partir do versículo 27, eu sugiro você ler a parábola toda, para você entender, ela é importante, vai lhe abençoar. Já a partir do versículo 24 você lê. Mas eu já vou ler o 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, você observa aqui que foi semeado o joio no meio do trigo. Você sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo? Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Então, no momento que semeou o joio no meio do trigo, ficou todo mundo parecido. E aí está o grande problema de você descobrir o espírito enganador, como nós estamos falando nesse vídeo. Por quê? Porque o enganador, ele é muito parecido com aquele que não é, que é o verdadeiro. Versículo seguinte diz: Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então eles sugeriram: vamos arrancar o joio do meio do trigo para resolver o problema, vamos remover o enganador, não é isso? E ele continuou dizendo: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, vamos pensar juntos, eu e você. Vamos meditar nessa parábola. Como diferenciar o joio do trigo, o enganador do verdadeiro, se eles são parecidos? Como é que faz isso? Porque, se você reparar, falar em línguas é a mesma coisa. Você vê que quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Mas também o espírito enganador fala em línguas. É ou não é verdade? Então, o falar em línguas estranhas não confirma necessariamente que a pessoa seja trigo. Concorda comigo? Muito bem. Congregar. O enganador congrega como o verdadeiro congrega. Também não há diferença. Os dois congregam. Os dois, supostamente, buscam uma presença de Deus. O enganador também tem uma Bíblia e até lê a Bíblia como verdadeiro. Está entendendo? Falam em línguas iguais, congregam iguais, leem a Bíblia iguais, oram também. Oram também. Eles creem em Deus. A palavra diz isso. Então nós temos uma situação muito complicada, porque são parecidíssimos, mas não são iguais. Não são iguais. E a pergunta principal é: como diferenciar então?
Como é que você diferencia? Até para você descobrir também sobre a sua vida. Antes de eu falar sobre isso, eu queria pedir, você que está pela primeira vez assistindo o nosso canal, seja muito bem-vindo aqui, tá? Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Aqui embaixo do vídeo está inscrever. Clique agora aqui. Por que eu queria que você se inscrevesse? Porque você vai estar incluído nas minhas orações. Muita gente pede oração. Ô bispo, ora por mim. Só você se inscrever aqui, você já está incluso nas minhas orações da madrugada, enfim. Vai aparecer um sininho do lado, notificações, ative ele. Você vai ser lembrado dos vídeos e mensagens e orações, meditações que todos os dias, pela manhã, nós postamos aqui no nosso canal, tá bom? E se você está gostando do vídeo, tem um joinha, gostei, clique aqui agora. É tão importante, porque o YouTube vai fazer esse vídeo chegar até outras pessoas que precisam aprender, que você está aprendendo. Voltando então à nossa pergunta, tá? Como diferenciar o enganador do verdadeiro? Primeiro, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela não tem desejo de suicídio. Então, quem tem desejo de suicídio não tem o Espírito Santo. E se ela diz que tem o Espírito Santo, na verdade, ela tem um espírito enganador. Porque se eu possuo o espírito da vida, que é o Espírito de Jesus, como eu posso desejar a morte? Como uma pessoa pode desejar a morte se ela possui o espírito da vida? Você concorda comigo? Então tá aí o primeiro sinal. Pessoa diz ter o Espírito Santo, mas ela tem desejo de suicídio. É um espírito enganador. Segundo, ela tem um ódio mortal de alguém. Um ódio mortal. Mas ela diz assim, eu sou uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Me perdoe, é um espírito enganador. Eu não estou falando isso no tom de julgamento, não. Eu estou falando isso num tom de revelação. Vermelho é vermelho, azul, azul, amarelo é amarelo. Você olha para a pessoa, você vê nitidamente, tá, que ela está enganada. Não é um pré-julgamento, não. Não é olhar para a pessoa, eu acho, não é questão de acho. Aí é certeza absoluta que a pessoa tem um espírito enganador, porque não são sentimentos ou desejos ou frutos de uma pessoa que possui o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, que é o espírito do amor, e eu tenho ódio mortal das pessoas. Você acha que isso combina com o Espírito Santo, com o Espírito de Jesus? E um outro sinal, que eu penso assim que é o mais importante, tempo. Você vê que Jesus na parábola, ele disse assim, falaram, vamos arrancar, vamos separar o joio do trigo. E Jesus disse, deixai. Jesus mandou deixar, deixai. Deixa crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Então, Jesus disse, o tempo vai fazer a separação. O tempo vai fazer a separação. Então, o sinal que uma pessoa tem o Espírito verdadeiro, é batizado com o Espírito Santo, não tem um espírito enganador, é a paz, é a alegria. Quer dizer que ela não tenha momentos difíceis, mas basicamente ela possui os frutos do Espírito Santo, tá? E isso confirma. E o enganador, não se preocupe com ele, não julgue, não condene, não brigue, nada disso. Deixe que o tempo vai se encarregar de removê-lo, ou libertá-lo e transformá-lo, porque também é uma alma sobretudo. Se o vídeo abençoou você, me faça um favor, no nome de Jesus, compartilhe pelo menos com 21 pessoas esse vídeo, tá? Compartilhe nos seus grupos de Instagram, WhatsApp, os grupos que você tem. Vamos abençoar outras pessoas. E não se esqueça de dar o joinha, gostei, que é importante para que o YouTube nos ajude também a espalhar esse vídeo a outras pessoas. Aqui nos comentários
eu queria que você escrevesse se você, nesse momento, se identificou com o que nós falamos, tá? E você conhece uma pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Escreva o nome dela aqui, que nós vamos orar para que ela receba e verdadeiramente ela venha produzir os frutos do Espírito Santo.